Pessoal, esse exercício, o exercício 2, também é um exercício de came de disco com seguidor radial de face plana. Na realidade, nós estamos ainda trabalhando somente com o seguidor radial de face plana. A gente só, até agora, viu a teoria para esse tipo de seguidor, de face plana, radial de face plana. Então, o problema 2 é esse aqui, ó. No desenho mostrado na figura ao lado, a came, ou o came, né? Está aqui o came, né? Ele é usado para posicionar o seguidor radial de face plana. Esse aqui é o seguidor, então, radial de face plana. O perfil da came, então, o formato da curva da came, o perfil da came, ele tem que ser projetado para que gerar um deslocamento S para o seguidor, ó, o deslocamento S para o seguidor, de acordo com essa função. S igual a K, que é uma constante, vezes θ ao quadrado, onde que θ é o deslocamento angular do seguidor, né? O θ é o giro do seguidor. Então, eu quero projetar uma came para que atenda essa função matemática aqui, ó. Nessa função aqui, nós não temos a derivada da velocidade nem da aceleração. Nós vamos ter que calcular essas variáveis aí, tá? No entanto, para esse perfil da came, foi dado o seguinte, ó. Partindo do repouso, tem que executar essa função partindo do repouso quando a came girar no sentido anti-horário. Então, a came, ela se desloca no sentido, ela gira no sentido anti-horário. Bom, existe uma condição de contorno, tá? Essa função S igual a K, uma constante, vezes θ ao quadrado, tem que satisfazer uma condição de contorno do problema. A condição de contorno é essa aqui, ó. Para 60 graus de rotação da came, então, quando o θ aqui, ó, for 60 graus de giro da came, a partir da posição inicial, a elevação do seguidor tem que ser 10 milímetros. Então, para θ igual a 60 graus de rotação da came, em radianos, então eu tenho que calcular isso em radianos, o meu deslocamento S tem que ser 10 milímetros. Essa é uma condição de contorno desse problema. Neste caso, então, pede-se o item A, determine analiticamente os comprimentos R e L quando a came tiver girado de 45 graus a partir da posição inicial, e o item B, verifique a existência de pontas no contorno da came durante os primeiros 60 graus de giro da came. Será que ela vai ter ponta ou não? Tá? Qual deve ser será que vai existir pontas ou não? Tá? Então, essa é a condição do problema. E tem outro detalhe. Essa came possui um raio mínimo de 25 milímetros. Esse raio mínimo é o nosso C. O C é o raio mínimo. Esse raio que está aqui, ó, corresponde ao raio mínimo da came. Tá? Então, usando esse raio mínimo e essa função que eu vou projetar, será que no item B tem pontas na came ou não? É a pergunta que se pede. Então, vamos resolver o problema inicialmente prestando os dados iniciais, né? As condições iniciais do problema. A gente sabe, então, que nesse problema, o raio mínimo da came é 25 milímetros. Eu vou precisar dele para achar a função R, tá? E temos uma condição de contorno. Eu acho que até temos uma condição de contorno. As condições de contorno para a solução do problema são que quando o θ for igual
a 60 graus, ou seja, π sobre 3 radiano, o meu deslocamento tem que ser 10 milímetros. E aí vem um detalhe. A partir dessa colocação aqui, nós podemos calcular a constante K do problema. Nós sabemos que o nosso problema tem que satisfazer essa equação aqui, ó, S igual a K vezes θ ao quadrado. Então, as condições de contorno, vou colocar aqui, condição de contorno para θ igual a 60 graus, que é π terços radianos, o nosso S tem que valer 10 milímetros. Vou colocar aqui embaixo, só para apagar essa... Gente, de noite eu não enxergo as coisas aqui em casa, né? É muito escuro, eu não enxergo os pontos aqui, né? Então, assim, só para deixar livre aqui para fazer os cálculos aqui embaixo. Essa é a equação que eu pretendo para a minha câmera. Então, pelas condições de contorno, a gente sabe o seguinte, ó. Quando S for igual a 10 milímetros, o meu θ tem que ser π sobre 3. Ou seja, quando o ângulo θ for 60 graus, π terços, tá? O meu S tem que ser igual a 10. Eu quero saber qual é a constante K. Então, 10 milímetros igual a K, que multiplica π ao quadrado, vezes, dividido por 9, 3 ao quadrado. Então, isso vai dar 90 milímetros sobre π ao quadrado. Isso é igual a K. Então, vejam, nós achamos qual é a constante K da nossa equação matemática para satisfazer a condição de contorno. Então, agora, a nossa expressão matemática é essa aqui, ó. S igual a 90 sobre π ao quadrado vezes θ ao quadrado. Então, as condições de contorno do problema estabeleceram a constante K. Agora, nós vamos utilizar essa expressão matemática aqui para resolver o nosso problema. A nossa equação matemática do contorno da câmera tem que ser essa aqui. Certo? E aí, quando a câmera girar 60 graus, o seguidor subiu 10 milímetros. Era a condição de contorno do problema. Tá? E aí, então, agora vem as perguntas que são solicitadas. Tá? Então, ó, memorizem este valor aqui, ó, 90 sobre π ao quadrado vezes θ ao quadrado. Isto aqui, ó, é a nossa função de θ, que é a função deslocamento, S. F de θ. Função de θ. Vamos para frente agora. Cálculo analítico dos comprimentos R e L quando θ for igual a 45 graus. Agora é o seguinte, ó. O nosso deslocamento é R. O deslocamento R, lá pela teoria da semana passada, ele é calculado por raio mais a função de θ. Olha só, o nosso raio mínimo da câmera é 25 milímetros. E a nossa função de θ é 90 sobre π ao quadrado
vezes θ ao quadrado, e a unidade dessa fórmula aqui é também milímetro. Bom, qual é o deslocamento R quando θ for 45? Então, para θ igual a 45 graus, que corresponde a π sobre 4 radianos, nós temos o seguinte: R é igual a 25 mais 90 dividido por π ao quadrado, que multiplica π sobre 4 ao quadrado. Então, o que vai acontecer? O R vai ser igual a 25 mais 90 vezes π ao quadrado sobre π ao quadrado vezes 4. Aí, então, eu tenho a expressão total aí, né? Então, aqui está 4 ao quadrado também, eu não posso esquecer que é 4 ao quadrado. Π ao quadrado com π ao quadrado corta, fica o R igual a 25 milímetros mais 90 dividido por 16 milímetros. Esse é o valor de R. A distância do centro da câmara até a posição de contato da superfície do seguidor. 25 mais 90 sobre 16 milímetros. Bem interessante, né? É bem isso. Ó. Eu pego essa expressão aqui e uso ela. Um seguidor radial de face plana. Seguidor radial de face plana. Agora, eu preciso saber também o S. Desculpe, aqui eu calculei o R, agora eu tenho o L lá em cima, eu tenho que calcular o L. Então, num segundo momento, vamos calcular o comprimento L. O comprimento do seguidor, né? Comprimento L. Nós sabemos que o L é igual à derivada da função de θ. Ou seja, o L é igual à derivada do deslocamento. Fechou? O L é a derivada do deslocamento em função de θ. É o ds sobre dθ. É a derivada do deslocamento S em relação a θ. Vamos ver então, ó. O que era o S mesmo? Ó? O S é isso aqui, ó. 90 sobre π ao quadrado vezes θ ao quadrado. S igual a 90 sobre π ao quadrado vezes θ ao quadrado. Eu tenho que fazer a derivada de S sobre θ, que é igual então ao quê? 90 sobre π ao quadrado é uma constante. Eu tenho que derivar só a função θ ao quadrado. É como se fosse x ao quadrado, né? X ao quadrado, é θ ao quadrado. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x, né? 2x na 2 menos 1, que dá 2x, né? Então, a derivada de θ vai ser o quê? Então, primeira constante, 90 sobre π ao quadrado, vezes 2, que é o expoente, que multiplica θ na 2 menos 1. Então,
ds sobre dθ é igual a 90 vezes 2, 180 sobre π ao quadrado, vezes θ. E isso aqui, então, é a função f' de θ, que é igual ao comprimento da face do seguidor. Bom, aí vem novamente o detalhe. Queremos calcular L quando o movimento da câmera for de 45 graus, ou seja, π sobre 4 radianos. Então, eu vou pegar esse π sobre 4 radiano e vou colocar ele aqui, ó. Então, eu acho que eu vou apagar isso aqui, tá? Então, ó, o L, eu vou aqui, o L para θ igual a 45 graus é igual a 180 sobre π ao quadrado vezes θ. π sobre 4. Então, ó, 180 dividido por 4 dá L para θ igual a 45 graus, é igual a 180 por 4 dá 45, e π sobre π2 dá dividido por π. A unidade é milímetro. Não estamos esquecendo que o comprimento aqui é milímetro. Apesar de nós estarmos usando a função derivada da velocidade, né, o resultado aqui é milímetros, 45 sobre π milímetros. Então, esse tem que ser o comprimento do seguidor. L para π sobre 4 radianos, o comprimento do seguidor tem que ser 45 sobre π milímetros. Vamos ver aqui na figura de novo, vou voltar na figura. A câmera está girando no sentido anti-horário. Então, vejam, ó, nesse caso, o comprimento é aqui para a direita, o ponto de contato, então, é para a direita do seguidor. E é aqui que está o L desse problema. Então, esse aqui corresponde ao L para um θ de 45 graus, que é 45 sobre π milímetros. Então, com essa derivada, nós podemos já ter condições de determinar o comprimento do seguidor. A gente fez aqui somente para 45 graus. Agora, se a curva vai subir até um certo valor mais de 45 graus, eu tenho que verificar para o valor máximo que vai ocorrer aí. Tá? Mas esse problema, a análise dele estava resumida somente nos primeiros 45 e 60 graus. Tá ok? Aí, então, o R e o L, quando o deslocamento angular da câmera for de 45 milímetros, 45 graus. Tá? Aí vem uma nova pergunta. Será que existem pontas no contorno da câmera nos primeiros 60 graus de rotação dela? Quer dizer, será que a câmera apresenta uma superfície pontiaguda, uma ponta, que pode gerar uma alta pressão no seguidor e, como consequência, a destruição da superfície do seguidor ao longo do tempo? Fadiga, né? Pressão? Bom, para verificar que a existência de pontas, nós temos que seguir uma regrinha, uma equação. Tá? Então, a regrinha é essa aqui. Ó. Para que não haja pontas, temos que ter a seguinte condição. Temos que ter a seguinte condição.
A condição para que não haja pontas é que o raio mínimo da câmera mais a função de θ, no ponto que eu quero calcular, nos 60 graus, né, de giro da câmera, mais a função f, duas linhas de θ, isso tem que ser maior do que zero. Se essa expressão aqui der menor do que zero, tem ponta. Se der maior, não tem ponta. E eu vou verificar isso para os 60 graus de giro da câmera. Para o θ igual a 60 graus. Bom, vou repetir de novo aqui a função. Nós já sabemos que a função f de θ é 90 sobre π ao quadrado vezes θ ao quadrado. Essa é a função de θ, deslocamento. Nós já derivamos essa equação e calculamos a função f' de θ, que representa a velocidade. Tá? Essa função é 180 sobre π ao quadrado vezes θ. É a função f' de θ. É isso, né? Tá aqui ela. Derivamos ela aqui. Aqui. Mas agora eu preciso também da função f duas linhas de θ, que é a função velocidade, a aceleração. Então, eu tenho que pegar essa expressão aqui e derivar ela em relação ao θ. Vou fazer isso aqui, ó. d2s sobre dθ2, que é o f duas linhas de θ. 180 sobre π ao quadrado é uma constante. 180 sobre π ao quadrado é uma constante. Eu tenho que derivar o θ. O θ aqui está elevado na 1. Então, quando eu derivar isso, eu faço vezes o 1, aqui em cima é 1, né? Aqui em cima é 1. Vezes 1, vezes θ na 1 menos 1. Isso, então, nos dá 180 sobre π ao quadrado, vezes 1 e vezes θ na 0. 1 menos 1, 0. Ou seja, f duas linhas de θ vai ser igual a 180 sobre π ao quadrado. Está aí, então, a função f duas linhas de θ. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos colocar isso aqui na expressão. C, 25 milímetros. Mais f de θ. Vou pegar a função de θ. 90 sobre π ao quadrado, essa função aqui, vezes θ ao quadrado. É 60 graus, né? 60 graus é π sobre 3 elevado ao quadrado. Mais f duas linhas de θ. F duas linhas de θ é isso aqui. 180 dividido por π ao quadrado. Tem que ser maior do que zero. Essa expressão é maior do que zero? É um mais, outro mais aqui. A expressão, então, é maior do que zero. Como a expressão dará maior que zero, essa Cami
nesta came, ou nesses 60 graus da came, nesta came, não haverá pontas. Não haverá pontas. Então, ótimo. Então, verifiquei que não haverá pontas nesta cama.